Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando a exposição da carta escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mesmo existindo alguns Tiagos no Novo Testamento, essa carta tradicionalmente foi recebida como uma escrita realizada por Tiago, irmão do Senhor Jesus. O mesmo que, após a morte de Tiago, o apóstolo, no capítulo 12 de Atos, foi considerado o líder da igreja juntamente com Pedro. Mesmo não tendo peregrinado com Jesus no seu ministério terreno, foi convertido ao cristianismo após a ascensão de Jesus, que manifestou-se a ele no corpo glorificado, conforme os primeiros versículos do capítulo 15. Esse é o mesmo Tiago que o apóstolo Paulo encontrou-se em Jerusalém, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19. Foi esse Tiago, chamado irmão do Senhor por Paulo e conhecido como Tiago o Justo pela história da igreja, que escreveu essa epístola. Provavelmente, ela foi escrita por Tiago antes do primeiro concílio da igreja, realizado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, sendo como uma possível data o ano 44 depois de Cristo, pois antes mesmo deste concílio, os cristãos de Jerusalém tiveram que fugir da cidade por causa da perseguição iniciada com a morte de Estevão, conforme você pode ler no capítulo 8, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Tiago escreveu essa epístola com o propósito de orientar e incentivar os irmãos judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo sobre a constante necessidade da manutenção da fé cristã, mesmo diante das perseguições sofridas. A epístola foi desenvolvida num método semelhante a de um sermão pregado, onde cada capítulo aborda um assunto específico sobre a prática cristã. Observe que no capítulo 1, mesmo que desenvolva um assunto principal, ele apresenta todos os pontos que serão tratados em toda a carta, podendo ser entendido como uma introdução. Nos versículos 1 a 4, ele fala sobre a fé e sua perseverança, assunto que será tratado no capítulo 2. Em seguida, dos versículos 5 a 11, fala sobre o controle do cristão em sabedoria, o que estará sendo tratado no capítulo 3. Em seguida, nos versículos 12 ao 18, ele fala sobre a submissão do cristão em suportar as provações, assunto que será tratado no capítulo 4. E, por fim, do versículo 19 em diante, ele fala sobre a paciência em exercer o chamado de Deus. Assim, assunto que será tratado no último capítulo da carta. Portanto, no capítulo 1, o assunto desenvolvido é a perseverança do cristão, introduzindo a ideia de que todos os pontos que serão tratados nos capítulos posteriores deverão ser recebidos com a constante exortação de que haja perseverança. Já no capítulo 2, ele desenvolve a questão da fé. No capítulo 3, fala sobre o controle na vida do cristão. No capítulo 4, o assunto é a submissão e, por fim, no capítulo 5, a paciência. Assim, nós temos na epístola escrita por Tiago 5 assuntos da vida cristã prática: perseverança, fé, controle, submissão e paciência. No primeiro capítulo, logo no versículo 1, Tiago se apresenta como servo do Senhor, não ousando se autodeclarar irmão do Senhor Jesus, deixando evidente que, mesmo tendo esta posição privilegiada e desfrutando de uma alta posição na igreja em Jerusalém, ele se autodesigna servo do Senhor Jesus Cristo. Sua carta deveria ser lida por todos os judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, mas devido à perseguição que mencionei, estavam espalhados em todas as nações. A partir do versículo 2, ele inicia o assunto da perseverança. Nos versículos 2 a 11, o assunto da perseverança é sobre as provações que vêm sobre os cristãos. Tiago nos orienta a encarar as provações com uma disposição de completa alegria em nosso ser. E o motivo de recebermos as provações com essa disposição de alegria é porque elas contribuem para que haja em nós perseverança, versículo 3. E as provações contribuem para que a perseverança seja desenvolvida em nós de tal forma que nosso ser vai adquirindo um aperfeiçoamento gradual e contínuo, versículo 4. E para afirmar o ensino que acabou de declarar, Tiago afirma que este ensino provém da sabedoria, e aqueles que não compreendessem deviam orar pedindo a Deus que concedesse a eles esse entendimento. Versículo 5. E essa oração deveria ser feita sem que houvesse dúvida no coração do pedinte, pois Deus não atende aos duvidosos, mas somente àqueles que perseverarem na confiança de que suas orações serão atendidas. Versículos 6 ao 8. Nos versículos 9 ao 11, Tiago apresenta o ensino através de um paralelismo, onde o pobre e o rico são contrastados. Mesmo que na cabeça do rico ele se considere superior ao pobre, Tiago declara que a sua aparente superioridade era insignificante, pois na realidade sua condição era de desprezo, porque se orgulhava de coisas passageiras. Com esse entendimento, Tiago deseja esclarecer que a humildade
ou a falta de recursos abastados não deprecia qualquer cristão, caso este cristão se mantenha no caminho rumo à perfeição. Nos próximos versículos 12 ao 18, Tiago vai ensinar sobre a perseverança nos testes que sobrevêm sobre os cristãos, e ele utiliza a expressão bem-aventurado o homem, retornando à ideia de que há uma alegria real e contagiante na vida de um cristão que com perseverança suporta os testes que são postos diante dele. Esse, vencendo esses testes, receberá a coroa da vida. Mas Tiago afirma que todos os testes que vêm sobre as nossas vidas são próprios de nossa natureza humana e guerreia contra a nossa vida espiritual, desejando com isso o nosso retorno à escravidão ao pecado e assim à morte consequentemente. Versículos 13 ao 15. E ainda afirma que precisamos compreender que Deus nos concede dons para que possamos vencer essas tentações e que Ele, de forma alguma, pode ser acusado de nos induzir para o pecado, mas com seu poder soberano nos concede esses dons que, por sua palavra, geram em nós uma nova vida espiritual. Versículo 18. Nos versículos 19 ao 27, Tiago vai nos ensinar sobre a perseverança nos acordos, e o primeiro ensino da questão é sobre a necessidade de estar pronto para ouvir mais do que falar, e não permitir que a ira domine, nos versículos 19 e 20. Nesse exercício da perseverança, o cristão deve manter uma atitude de humildade diante do ensino da palavra de Deus, de modo que não seja simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. Versículos 21 e 22. Pois aqueles que, ouvindo a palavra, não praticam, são como aqueles que não a ouviram. É esse o sentido da ilustração do homem que olha ao espelho, versículos 23 e 24. Mas aquele que ouve a palavra e pratica o que ouviu, não será conduzido ao esquecimento, pois constantemente estará vivendo o que aprendeu, tendo a palavra como a sua regra de prática diária, perseverando nela em todo o seu ensino. Versículo 25. No versículo 26, Tiago nos orienta que a verdadeira prática da vida cristã repousa sobre o controle de sua própria língua ou palavra, pois tendo esse controle sobre si, ouvindo, será de fato um praticante da palavra de Deus, não fechando acordos precipitados, o que exemplifica a sua falta de controle no ouvir mais do que falar, e assim será fácil de conduzir a uma atitude de ira. E Tiago conclui o capítulo 1, no versículo 27, deixando como base para a avaliação pessoal de uma fé verdadeira a prática de uma vida de socorro aos necessitados e uma perseverança no viver para Deus. No capítulo 2, vamos aprender com Tiago como de fato é a vida de quem crê em Deus através de Jesus. Primeiramente, aquele que realmente tem fé em Cristo não deve praticar atitudes de favorecimento pessoal vantajoso, de modo que dê atenção para alguém de posse e ignore o pobre. Versículos de 1 ao 3. Quando o cristão dá preferência ao rico e ignora o pobre, ele revela que seu modo de ver a realidade do ser humano está em desacordo com o cristianismo, que se manifestou àqueles que se consideram desfavorecidos neste mundo, a fim de que recebam um reino futuro. Não que todos os pobres e desfavorecidos neste mundo sejam participantes do reino vindouro, mas a realidade é que poucos são os ricos que participam do cristianismo desde o início e até hoje. Certamente, isso se deve ao fato de que o rico deposita sua confiança nas riquezas e não em Deus, mas alguns destes são alcançados pela graça e utilizam de suas riquezas para abençoar o reino de Deus aqui na terra. O certo é que Tiago nos ensina a não desprezarmos os menos favorecidos em detrimento aos ricos, pois estes, na sua imensa maioria, são opressores e não favoráveis ao cristianismo. Versículos 6 e 7. Nos versículos 8 a 11, Tiago nos ensina que a fé no Senhor Jesus Cristo nos conduz à prática de um relacionamento fraternal sem interesses e de acordo com o princípio da lei, como expressa na segunda tábua dos 10 mandamentos, onde somos exortados a amar o próximo como a nós mesmos. E quando fazemos isso, somos cumpridores de toda a lei. Versículos 10 e 11. E nesse exercício de fé, no relacionamento de um com o outro, a misericórdia deve ser uma prática constante na vida do cristão, pois será com base na misericórdia que concedemos ao próximo que seremos também livres da condenação através da misericórdia de Deus no juízo. Versículos 12 e 13. Nos versículos 14 ao 16, Tiago nos deixa o ensino de que a verdadeira fé em Jesus conduz o cristão a uma vida de real compromisso com a verdade no que foi inserido. De modo que não há como alguém se autodeclarar verdadeiro cristão e não viver de acordo com as palavras de Jesus. No versículo 14, ele afirma retoricamente que uma pessoa que se autodeclare cristão por crer em Deus através de Jesus e não vive uma nova vida, esse não será salvo. E para exemplificar essa crença verdadeira em Deus através de Jesus, ele utiliza de uma ilustração, onde menciona
que quando a igreja tem conhecimento de um irmão que está com falta de roupa ou alimento no cotidiano, não deve simplesmente orar para que Deus conceda ao irmão necessitado os itens necessários, pois isso não serviria em nada para o irmão. Versículos 15 e 16. E ele aplica essa ilustração nos ensinando que quando você diz que crê, mas não age em harmonia com essa fé, sua fé é tão sem sentido quanto a atitude daquele que não socorre um necessitado, mas simplesmente ora por ele. Versículo 17. Tiago deixa bem claro que uma pessoa que se diz crente e não anda de acordo com as palavras de Deus é semelhante aos demônios, que sabem que Deus existe e tremem por terem conhecimento dessa realidade, mas não andam de acordo com as palavras de Deus. Versículos 18 e 19. Nos versículos 20 ao 26, Tiago vai provar, através de dois exemplos do Antigo Testamento, que a fé verdadeira sempre é acompanhada por atitudes que revelam sua autenticidade. O primeiro exemplo é o de Abraão, que por ter crido em Deus não hesitou em oferecer o seu próprio filho em sacrifício. E o segundo exemplo é o de Raabe, que por ter acreditado que Deus estaria entregando para o povo de Israel a cidade de Jericó, protegeu os espias israelitas em sua própria casa e ainda os despediu por um caminho seguro. Com essas ilustrações, Tiago não está ensinando que uma pessoa só será justificada diante de Deus se fizer obras que o torne livre de condenação, mas sim que, na vida cristã, uma fé verdadeira anda de forma coerente com essa fé. Pois caso não haja uma atitude que se harmonize com as palavras de Jesus, esse cristão não é autêntico, pois a sua fé é morta e, portanto, essa fé não o justificará. Para que você compreenda não haver nenhum tipo de contradição entre as declarações de Paulo no capítulo 4 de Romanos e as de Tiago aqui, você precisa compreender que a intenção de ambos são opostas. Paulo está tratando da justificação de uma condenação diante de Deus, e aqui Tiago está falando sobre uma justificação onde uma fé é ou não verdadeira. Ou seja, a fé que justifica o homem diante de Deus é a mesma que trabalha no homem as práticas que se harmonizam com o verdadeiro cristão. De modo que, se você que está me ouvindo realmente crê em Deus através de Jesus, sua vida está inserida em uma nova realidade de práticas que glorifiquem a Deus. Não há como a sua fé ser verdadeira sem que haja uma transformação realizada na sua vida pelo Espírito Santo que habita em nós. No capítulo 3, Tiago passa a nos ensinar sobre o controle que o cristão deve exercer sobre si mesmo e sobre as suas palavras. E para principiar o seu ensino, primeiramente menciona nos versículos 1 e 2 a responsabilidade que repousa sobre aqueles que ensinam aos demais, pois essa tarefa traz sobre o ensinador um grande peso de cobrança futura, justamente porque todos nós tropeçamos nas palavras. Mas caso alguém não fale o que não deveria, esse tal é perfeito, pois se governa a sua própria palavra, o seu corpo todo está sob o seu controle. E para exemplificar, ele deixa dois exemplos, onde no primeiro, utilizando o cavalo, ele esclarece que pela boca o condutor gira toda a direção do corpo do cavalo. E no segundo exemplo, ele cita o leme do navio, que mesmo pequeno é o responsável por mudar o rumo de toda a embarcação. Versículos 3 e 4. A partir do versículo 5 até o 12, Tiago nos ensina que a língua, mesmo sendo um pequeno membro no corpo, tem a capacidade de contaminar o corpo inteiro, e ela tem sido a causa de muitas destruições, pois mesmo o homem, tendo o poder sobre os animais, não consegue domar sua própria língua, que muitas vezes abençoa e amaldiçoa do mesmo modo. E esse era um grande mal que devia ser erradicado do povo de Deus, pois somos chamados para ser semelhantes ao Senhor e não andarmos em harmonia com atitudes carnais. A partir do versículo 13 até o final do capítulo, Tiago vai nos ensinar que o único caminho para obter o domínio sobre a língua é adquirindo a sabedoria. E aqueles que realmente possuem a sabedoria são mansos em suas atitudes. Versículo 13. E para deixar claro que a verdadeira sabedoria pode ser conhecida, ele cita algumas atitudes que não são harmoniosas com ela. Primeiro, um coração invejoso, uma atitude de disposição em criar divisão entre o povo. Essas características demonstram que a pessoa não obtém a sabedoria do alto, mas humana e também demoníaca, pois essas características são próprias dessas pessoas e não são das verdadeiras cristãs. Versículos 14 ao 16. E para cravar o ensino real e verdadeiro da sabedoria concedida por Deus, Tiago afirma que ela produz no cristão a pureza e o desejo de que a paz seja uma realidade entre os irmãos. Também produz nele a mansidão, de modo que se torna uma pessoa amigável, cheia de misericórdia e bons frutos. Essa sabedoria também produz no cristão a imparcialidade e a sinceridade. Versículo 17.
No versículo 18, Tiago estabelece que é através da paz entre os irmãos que o fruto da justiça é manifestado entre eles. Ou seja, quando alguém verdadeiramente age de acordo com a sabedoria divina, sua atitude promove a paz, e assim as coisas que são justas passam a ser uma realidade entre o povo de Deus. No capítulo 4, Tiago ensina sobre a submissão cristã. Nos primeiros 3 versículos, ele esclarece sobre o erro de viver com desejos e propósitos que não tenham como objetivo os bens espirituais, mas meramente carnais. Desejos esses que promovem a desunião e falta de paz entre nós. E mesmo que tenhamos alguns desejos e interesses pessoais, devemos colocá-los diante de Deus em oração e não viver desenfreadamente buscando conquistá-los a todo custo, sem, contudo, depositar nossa confiança diante de Deus, que nos concede o que for necessário para a nossa boa convivência cristã. Versículos de 1 ao 3. Tiago prossegue, nos versículos 4 ao 6, nos instruindo sobre a importância de não nos entregarmos aos desejos carnais como se fosse nossa prioridade, pois o nosso Deus nos conhece e não permitirá que vivamos uma vida de duplo interesse. Por esse motivo, ele nos instrui a nos sujeitarmos a Deus e aos seus propósitos, em uma submissão amorosa e santa, com o propósito de glorificá-lo, vivendo em total submissão a Ele e aguardando dele a vitória. Versículos 7 ao 10. E com essa total submissão a Deus, devemos de igual modo nos submeter ao respeito com o nosso semelhante, evitando qualquer tipo de palavras de ofensa ou de condenação, pois só existe um que fez a lei e o mesmo é o juiz, Deus. De modo que todos nós estamos debaixo da lei de Deus e de seu julgamento, e por esse motivo não devemos levantar qualquer tipo de condenação a um irmão nosso. Versículos 11 e 12. Depois que Tiago nos ensinou sobre a submissão a Deus e a sua lei no tratamento com os irmãos, a partir do versículo 13 até o término do capítulo, ele nos orienta a submetermos a Deus os nossos projetos futuros, demonstrando com isso que não podemos realizar qualquer obra que seja sem que esteja debaixo do seu querer. E quando não agimos dessa forma, estamos incorrendo em pecado, pois esse conhecimento não deve ser apenas teórico, mas colocado em prática. No último capítulo da carta, Tiago nos ensina sobre a paciência. Porém, nos primeiros 6 versículos do capítulo 5, ele deixa uma advertência severa com relação a uma vida de confiança nas realidades do tempo presente, pois os bens que aqui alguém possa conquistar serão completamente consumidos pelo tempo, assim como os valores em metais serão corrompidos em suas matérias. E ainda aqueles que se utilizam de seus bens para viver regaladamente e sem nenhum compromisso com a humildade, todos esses, sem exceção, serão entregues ao lamento e à tristeza. Versículos 1 ao 6. E como essa questão de superioridade temporária exercida pelos ricos é algo que chama a atenção dos demais, Tiago exorta-nos à paciência, visando o retorno do Senhor Jesus, a fim de que sejamos fortalecidos com essa esperança. Versículos 7 e 8. E visando esse retorno glorioso de nosso Senhor Jesus, devemos manter a humildade de um com o outro. Versículo 9. E como testemunha de um verdadeiro exemplo de paciência, Tiago menciona os profetas que sofreram perseguições, mas ficaram firmes nas promessas e nas palavras de Deus. E Jó, que mesmo sofrendo várias aflições e condenações, perseverou pacientemente na confiança em Deus e recebeu mais do que possuía anteriormente. Versículos 10 e 11. No versículo 12, ele nos ensina a sermos cumpridores de nossas palavras, de modo que não venhamos levantar condenação contra nós mesmos, falando palavras ou realizando votos que não conseguimos cumprir. E caminhando para a conclusão de sua carta, Tiago nos ensina a perseverarmos pacientemente na oração, tendo a plena convicção de que somos atendidos por Deus. E mesmo na administração dessa bênção cristã, devemos compreender o momento correto de orar ou cantar louvores diante de um irmão. Pois caso esse irmão esteja triste, a oração é a melhor opção. Mas havendo um sentimento de alegria, os louvores devem ser preferidos. Pois quando a tristeza na vida de alguém é motivado por uma enfermidade, os obreiros da casa do Senhor devem ser informados, para que através da oração a enfermidade seja repreendida e o irmão volte a cantar louvores novamente. Versículos 13 ao 15. Mas a prática cristã deve ser celebrada em respeito mútuo e desejando que haja comunhão plena entre nós, sem que um desconsidere o outro, de modo que ofensas sejam toleradas, mas que o oposto disto seja uma realidade, e cada um confesse ao outro as suas falhas, para que a comunhão seja mantida no meio do povo de Deus, e a enfermidade decorrente dessas tolerâncias pecaminosas seja extinta. Versículo 16. Tiago nos assegura que mesmo diante de todas as nossas falhas e presentes aflições, devemos nos manter confiantes das respostas de Deus às nossas orações,
quando nos submetemos a ele, pois o profeta Elias também viveu no mesmo corpo carnal que o nosso, e suas orações foram atendidas. Versículos 17 e 18. Tiago finaliza sua carta incentivando cada um dos irmãos a contribuir para que seu companheiro continue firme na fé, pois essa prática é comum para aquele que ama, e quem ama ao Senhor e ao seu irmão cumpre a lei de Deus, e portanto fica evidente que sua fé é verdadeira, e assim seus pecados foram justificados em Cristo. Versículos 19 e 20. Assim concluímos toda a epístola de Tiago, irmão do Senhor. E ao meditarmos nesta carta, podemos enxergar o quão importante é a prática dos ensinos da Bíblia. Muitos escândalos seriam evitados na história da Igreja se todos que participassem dela fossem de fato praticantes da verdade da Bíblia. E eu estou inclinado a concordar com Tiago no desenvolvimento de toda essa carta, pois não havendo perseverança, a fé será extinta, o controle será impossível, a submissão não frutificará e a paciência será uma utopia. Deveríamos, como cristãos, perseverar constantemente naquilo que recebemos do Senhor. Deus nos concedeu o privilégio da vida espiritual através de Jesus, e pelo Espírito nos alerta diariamente a sermos zelosos nos cuidados espirituais. Mas o tempo se passa e lá estamos nós novamente, esquecendo o princípio de nossa fé e retrocedendo às práticas antigas. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos a vida cristã, com a antena de alerta sempre estendida e com a sirene da consciência tocando em todo o tempo, nos direcionando para Deus e a sua palavra. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos verdadeiros praticantes da palavra da verdade. E se isso é demais para nós, e eu sei que é, que venhamos orar incessantemente ao nosso Deus, pedindo a sua poderosa ajuda em sabedoria, para que possamos lidar conosco mesmos, a fim de vencermos a carne e triunfarmos para a glória de seu bendito nome. Amém. Se não houver nenhum imprevisto, esta será a minha derradeira exposição deste ano. Assim, quero de antemão desejar a você e toda a sua família um final de ano abençoado, e que desde o início e em todo o ano que vem seja cheio do amor e da presença de Deus, e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Até o próximo livro, querendo Deus.